Estamos iniciando o programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós temos uma convidada especial, já está voltando aqui o programa. Na próxima vez que ela vier, ela já vai poder pedir música no Fantástico. É a doutora Elizabeth Alt Parente, e ela esteve aqui no ano passado conversando sobre cigarros eletrônicos e a juventude. E hoje o tema que eu propus a ela é um tema que não tem nada a ver com tabaco, apesar da iniciativa desse programa ser do Centro de Apoio ao Tabagista. A gente tem uma preocupação especial com o tabagismo, mas hoje eu propus a ela a gente falar sobre um tema que eu considero muito importante, e apesar de ser médico, é um tema sobre o qual eu tenho muito pouco conhecimento. Não vai ser a primeira nem a última vez, mas eu aprendo muito aqui nesse programa com os meus convidados, que trazem temas que eles são experts, né? São conhecedores, e às vezes eu, por seguir caminhos outros na medicina, não tive muito contato com certos aspectos da medicina, seja o diagnóstico, seja o tratamento. Então, o tema que nós escolhemos para hoje é um tema que envolve muito a prevenção e o diagnóstico precoce, que são duas coisas importantíssimas em saúde pública, e, no caso, prevenção de doenças congênitas e diagnósticos precoces de males congênitos. Antes de iniciar o nosso bate-papo, eu vou pedir à professora Elizabeth Parente que se apresente. Eu antecipo que ela é uma pediatra muito bem formada, com mestrado em saúde pública pela Universidade Federal Fluminense, e hoje, já pulando um pouquinho já para a atualidade, ela é professora universitária em duas universidades aqui no estado do Rio de Janeiro, a Universidade Estácio de Sá, cujo nome, o subtítulo é IDOMED, né? E é também professora de pediatria de saúde da criança e da família da Unifeso, que é num município aqui na Serra do Rio de Janeiro, chamado Teresópolis. Mas, mesmo que se você quiser renovar, acrescentar alguma coisa ao currículo, por favor. Mas eu queria então que você se apresentasse para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem, que não assistiram o programa passado. Prazer você estar aqui, Elizabeth. Prazer é todo meu, eu quero agradecer muito, sempre muito bom estar com você aqui. A gente também. Eu disse isso nas minhas redes sociais, que o seu programa é sempre muito rico. Isso. Porque por causa dos convidados. Não, por causa da sua iniciativa de discutir educação em saúde, né? Que é a base de tudo, né? Educação é a base de tudo, né? Verdade, como a pediatria é a base da medicina. Pois é. Hoje em dia as pessoas não acreditam muito nisso, e a gente fica triste, né? Porque tudo começa lá na infância, né? Então, assim, uma coisa que eu acho importantíssima a gente comentar, que hoje a gente fala nos primeiros 1000 dias. O que são os primeiros 1000 dias da criança? São a gravidez e os primeiros 2 anos, né? E hoje se fala mais, se fala em 1.100 dias. O que são esses 100 dias? É o tempo em que as pessoas estão planejando aquela gravidez, né? Então, é ali que tudo se forma. Onde é que se formam os hábitos alimentares? É nesse período, né? Então, quando a gente trabalha bem, e eu falo isso sempre para os alunos, né? Você não vai ser pediatra, mas você vai atender criança, né? A gente estava conversando aqui, eu digo que pediatria não é uma especialidade. A pediatria é a cliniquinha, como diz um grande amigo meu colega de turma, professor também, o Birajara de Oliveira, é a cliniquinha, né? É um período da vida em que a gente vai ter ali uma condução diferenciada, porque a criança é diferente. A gente sempre fala isso, né? Criança é diferente? Né? Mas é uma parte dessa vida.
E quando a gente trabalha bem isso, a gente cria adultos saudáveis. Né? Então, é muito importante que o profissional, mesmo não querendo ser pediatra, eu adoraria que tivesse muito pediatra, mas a gente sabe que não é assim o que acontece, mas que ele entenda essa dimensão, porque é ali que tudo começa. Né? É ali que tudo começa. Né? Então, assim, eu sou eu digo isso, né, que eu sou uma pediatra por paixão. Eu sou movida a paixão, né? Eu não sei... É bom isso, né? Eu sou ariana raiz nesse sentido, sabe? Assim, eu acho que eu sempre disse para o meu filho, né? Eu falo isso sempre para os alunos também. É no trabalho que você passa a maior parte da sua vida. Sim. Então, você tem que ser feliz naquilo que faz. Não é verdade? Então, quando a gente gosta do que faz, não tem jeito. Qual é a receita? A receita é essa. É gostar do que faz, né? Fazer com amor. Então, assim, hoje nós estamos vivendo... primeiro, ter a sorte de estar num local onde você sinta prazer de estar. Porque muitas vezes as pessoas, por necessidade de emprego e renda, acabam fazendo coisas que não é o seu talento, não é a sua vocação. Né? Mas quando você... Por exemplo, eu digo que medicina é uma situação... uma profissão diferenciada, né? Você não é só um técnico, não pode ser só um técnico, né? Eu sempre falo isso, acho que da outra vez eu falei também, porque eu gosto demais dessa frase do Sir William Osler, que foi um grande médico canadense, né? Que ele dizia assim, o bom médico trata a doença, o grande médico trata o doente que tem a doença. Então, eu digo para o pessoal, se você não gosta de estudar, vai fazer outra coisa. Porque na medicina você vai estudar a vida inteira. Tudo muda a todo instante, né? Você sabe que eu ano que vem faço 50 anos que eu estudo tabaco. Que bacana. Eu comecei a estudar em 1976. Então, em 2026, vamos completar 5 décadas. 5 décadas. Todo dia eu aprendo uma coisa. Não é? É isso. Todo dia, apesar de estudar há 50 anos, quase todo dia eu estudo pelo menos um artigo. E tudo muda. Todo dia eu aprendo. Então, assim, eu acho que, primeiro isso, e segundo, tem que gostar de gente, né? Como dizia a doutora Adib Jatene, né? O médico tem que ser especialista em gente, né? Porque você está lidando com vida, não é uma profissão qualquer. Né? E hoje, isso é uma preocupação que eu tenho até uma aula sobre isso, né? O uso inteligente da inteligência artificial, né? Porque a gente não é demonizar, a gente não pode demonizar, é claro que não, né? O fato está aí. E a gente tem que aprender... tem que entender isso como um avanço, na Exato, verdade. E usar a nosso favor, não contra a gente. Né? E aí, não se iludam os jovens, a gente não vai deixar de fazer uma medicina de qualidade se a gente não fizer uma boa anamnese, um bom exame físico, isso nenhuma... Se não tiver empatia, né? Tem empatia, né? Nenhuma inteligência artificial vai nos substituir. Deixa eu antes da gente prosseguir, eu te apresentei, inclusive no card do programa, como neonatologista e pediatra. Explica para a nossa audiência o que é exatamente a neonatologia, qual é o período em que você exerce essa parte, vamos dizer, esse pedacinho da medicina. Perfeito. E existem pessoas que são colegas nossos, que são só neonatologia e não são pediatras. O que é exatamente a neonatologia? O que ela abrange? Então, a definição de recém-nascido é a criança dos 0 aos 28 dias. 29 já é lactente, né? Quais são as definições? 0 a 28, recém-nascido, 29 dias e 1 ano, 11 meses e 29 dias, lactente. A partir daí, então, é pré-escolar, depois adolescente, que as pessoas pensam assim, quando é que a gente vira adolescente, né? Existem 2 definições. Pelo ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei, aí a gente considera de 12 a 18 anos, né? A partir de 18 anos o cara assume as responsabilidades pelo que ele faz, né? Mas pela OMS, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem
a adolescência de 10 a 20 anos incompletos. De 10 a 20? Anos. Olha isso. Isso é muito questão de prova de residência. É mesmo? 10 a 20 anos. 10 a 20 anos, pela OMS e pela... E é assim que a Sociedade de Pediatria entende. Isso, exatamente. Então, qual é o papel do neonatologista? Então, o neonatologista ele vai tratar da criança nesse período, né? De 28 dias. De 0 a 28 dias, que é uma coisa completamente diferente. Até os germes que circulam ali são diferentes da criança maior, né? Porque são os germes da mãe, né? Então, assim, o tratamento, por exemplo, de uma infecção é diferenciado, né? E a gente precisa entender que são extremos da vida. Assim como o idoso, o recém-nascido também é um imunodeficiente, por assim dizer, né? Uma maneira de falar, né? Mas ele não tem ainda a imunidade dele desenvolvida como a criança maior. Então, todo cuidado é pouco. Eu costumo dizer que a gente tem que colocar o carro na frente dos bois sempre, né? Uma febre num recém-nascido é uma coisa muito mais grave do que num lactente, por exemplo, né? Então, a gente tem todo esse olhar. E eu fiz a minha formação, hoje, na época, não tinha o TEM, né? Que é o título de especialista em neonatologia, hoje tem, né? Mas eu fiz muito tempo de UTI neonatal, eu trabalhei. Então, eu me sinto assim, muito, muito feliz, porque eu passei por todas as fases e tudo da pediatria, desde a atenção básica até a especializada. Sim, né? Até a medicina intensiva. Isso, até a medicina intensiva na neonatologia. Né? Então, eu sempre gostei muito. Certo? Mas tem pessoas que ficam só na neonatologia. Sim, tem não vários. Querem ser pediatras. São pediatras de formação. Sim. Tá? Mas especializaram nessa área. E ficam só nessa área. Só na neonatologia. E tem profissionais maravilhosos. Aqui no Brasil a gente tem. No Rio de Janeiro tem gente muito top. Aí fica só em hospital, né? Normalmente o senhor está dando aula, né? Isso. Faz o acompanhamento dos bebês, né? E, quer dizer, em geral, né, as pessoas... Tem gente que só faz neo, mas tem gente que faz também consultório depois, porque a formação é de pediatra, né? Então, assim, quando eu falo pediatra, eu digo, é uma coisa muito ampla, né? Não é uma especialidade, por assim dizer, na minha opinião. Né? Não deveria ser considerada assim. Né? E aí, eu vejo... como se fosse clínica médica de criança. Né? É isso, é a cliniquinha que a gente costuma falar, né? Então, assim, o que eu estou vendo, que as pessoas não estão muito preocupadas, né? E os currículos estão enxugando, pouco tempo de pediatria, a gente fica assim, fazendo das tripas coração para conseguir dar o conteúdo todo para os alunos, e a gente não consegue, né? Você comentou em off que a sua experiência com a universidade já é longa e antiga, que você antes tinha 2 semestres de pediatria, né? E hoje tentaram condensar num semestre só. São as diretrizes curriculares, isso mudou mesmo, e a gente fica bastante incomodado com isso, né? Mas é o que temos. Então, vamos lá. O título que você sugeriu para o programa, que, aliás, uma colega sua de especialidade, ou de cliniquinha. De cliniquinha? A Andréia Fernandes, que disse que conhece você. Uma querida. Isso, ela também disse isso. E ela gostou do título. E aí, viu, Andréia, se você estiver nos ouvindo agora, vai nos ouvir depois. Esse título que você gostou foi sugerido. Normalmente eu peço convidado para dar o título do programa. E você sugeriu O Futuro Começa no Berço, teste do pezinho e demais testes de triagem neonatal. Então, a triagem neonatal, eu vou falar como se eu fosse leigo, claro, né? Claro. É depois que a criança, que o feto aparece, né? Depois que a criança nasce. Eu vou dar um passo atrás, 2 passos atrás, na verdade. Nós estamos falando da importância do pediatra, e eu aí um pouco pelo meu lado anti-nicotina e um pouco porque eu me associei a um movimento que está crescendo aqui no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, que é a SAF, né? A Síndrome Alcoólica Fetal. Essas 2 questões, o tabagismo dos pais e o alcoolismo, seja em que grau for, da mãe, geram problemas nos fetos, de desenvolvimento neurológico, corporal, enfim.
E isso deveria ser abordado na fase ainda de planejamento familiar. Então, isso aí não se encaixa na triagem neonatal. O casal nem engravidou ainda, né? Mas não menos importante. Não menos importante. Eu queria, então, que você, antes da gente entrar na triagem neonatal, comentasse um pouco o que você, como pediatra, que importância, na verdade, você dá ao planejamento familiar e ao pré-natal. Sim. Quanta coisa a gente pode não só evitar ou tratar até, por exemplo, no caso da sífilis ou do HIV, que a gente, antes da criança nascer, planejamento familiar e o pré-natal. Sim, eu acho Os pediatras estão envolvidos nisso? Sim. Estão envolvidos? Estão envolvidos. Fazem parte da equipe que faz pré-natal, por exemplo? Sim, com certeza. Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria enfatiza muito a consulta pré-natal do pediatra. Do pediatra? Do pediatra. Nos Estados Unidos, a gente já tem isso há mais tempo. Mas mesmo lá, não é 100% como a gente gostaria, não. Como é que vocês gostariam que fosse? Que, assim... fizesse mesmo no último trimestre. Sobretudo no último trimestre. Sobretudo no último trimestre, o pediatra fizesse essa consulta com a mãe, buscando com os pais, o quê? Buscando todas as orientações necessárias para a saúde desse bebê. Que vai nascer ainda. Exatamente. Para a importância, tem uma coisa que parece uma bobagem, mas não é. A ciência mostra isso claramente, né? A importância desse vínculo. O que a gente vive hoje? A gente estava até conversando aqui sobre isso. Com o Geraldo. Com o Geraldo, foi. A gente conversava sobre isso. No último Congresso Brasileiro de Pediatria, que foi em Florianópolis, o tema principal, eu vou fugir um pouquinho porque eu acho que é importante. A gente vai e volta. O tema principal do nosso congresso foi a violência contra crianças e adolescentes. Né? E o que os estudos mostram? Que quanto é uma coisa impensável, né? A gente imaginar que exista violência contra crianças e adolescentes. É um problema de saúde pública, muito sério e mundial. Né? Eu tenho até um capítulo no Tratado de Pediatria da Sociedade, tem um capítulo junto com a professora lá da Federal da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas. Você é uma das autoras do capítulo. Depois me manda, tem isso um link? Tem? Posso lhe mandar o capítulo. Que a gente fala desses diversos tipos de violência, né, que a criança sofre. E o que a gente identifica aqui? Quando a gente estimula essa relação precoce, mãe-filho, o índice de violência baixa. Então, quando a gente fala assim no contato pele a pele, nasceu o bebê nasceu bem, não teve nenhuma intercorrência, ele está chorando, ele está vigoroso, não corta o cordão, os obstetras sabem disso, que o ideal é que o cordão seja cortado entre 1 a 3 minutos, né? Pega o bebê, bota na mãe. No contato pele a pele e no olho a olho, que deve ter uns 30 centímetros. Isso é sensacional. Eu até fico arrepiada quando eu falo disso, porque assim, é uma coisa muito séria e muito importante, né? Quando você estimula esse vínculo precoce, você protege a criança no futuro. Mas o que você está falando é mais do que isso, inclusive. É estimular que esse vínculo seja efetivamente incensado ainda no pré-natal. Sim, exatamente. Então, é exatamente isso que eu estou dizendo. Quando a gente começa a trabalhar isso, o pediatra trabalha isso com a mãe, ele já começa esse processo de fortalecer esse vínculo, né? Que é importantíssimo no momento do nascimento. É claro, se o bebê nasce, né, em condições ruins, que precisa de reanimação, aí não tem jeito. Vai ter que promover UTI e tal. Isso. Mas sempre que possível, até mesmo quando a gente faz a reanimação, o bebê melhorou, bota na mãe. E bota para mamar. Respeitando, é claro, o limite da mãe, né? Sim. Porque ela pode estar exausta, ela pode não conseguir, a gente tem que entender isso também. Sim. Mas se ela tiver condição, bota para mamar na primeira hora, né? A primeira hora é sagrada, né? Então, o pediatra tem esse papel fundamental no período anteparto. Você sim, quer dizer, você não é uma pessoa antiética, eu te conheço, e você está
acrescentando à equipe a necessidade de um pediatra. Mas as equipes normais de pré-natal são compostas de ginecologista, um clínico talvez, e a enfermagem, não é isso? Sim, mas assim, hoje em dia há uma tendência maior, né, a essa compreensão, tanto no público quanto no privado. No privado, a gente tem visto assim, que vários lugares não tem pediatra da equipe. Né? Te cortando, isso é uma coisa que eu tenho percebido, apesar de eu não ser gestor, né? Eu não contrato pessoas, mas eu acompanho, às vezes, as dificuldades dos gestores em ter pediatra. Como se fosse uma especialidade, não em extinção, mas sim como uma produção de especialistas menor do que a necessidade. Você acredita nisso? Mas não é uma realidade. Não é uma realidade. Tem pediatras. Acredita que no nosso último congresso nós tivemos 6.000 inscritos? Mas isso satisfaz a necessidade da... Então, nos grandes centros, sim. Talvez nos lugares mais do interior, não. Né? Mas isso é um problema de médico, de uma forma geral. Né? O que eu acredito é que a gente tem atualmente, né, na sociedade, uma campanha de valorização do pediatra, sabe? Porque, é claro, é uma especialidade, que eu não chamo de especialidade, vamos dizer, que... Eu tenho que parar com esse vício. Mas é considerado. Só que verdade. É uma questão filosófica minha. Que a gente não chama um clínico geral de especialista. Quando é de adulto, ele é um clínico geral. Especialista sou eu, que sou pneumo, exatamente. Por exemplo. E o pediatra é o cliniquinho geral, né? É um cliniquinho geral. Não é? Mas, enfim, não é essa a visão, né? De qualquer maneira, como a gente estava falando, a presença do pediatra é um diferencial, especialmente antes do bebê nascer. Eu acho que a gente tem uma campanha ainda muito grande para trabalhar com isso, né? Mas a gente sabe que é um objetivo. E o planejamento familiar? Voltando à síndrome alcoólica fetal, nós já fizemos 4 programas aqui sobre esse tema, com uma pediatra, que foi Andréa Fernandes, o neurologista José Mauro Braz Lima, a psicóloga Dina Frutuoso e a ginecologista Célia Maria. 4 programas sobre SAF. Eu comprei essa ideia, sobretudo por uma frase que dos 4, se não me engano, foi a Dina que usou, mas eu já vi que essa frase é frequente. A Dina Frutuoso, inclusive, foi o título do programa em que ela esteve aqui. A SAF, né, a síndrome alcoólica fetal, é uma doença incurável, mas 100% prevenível. Sim. Quer dizer, aí nós comentamos, acho que foi até eu que comentei, em medicina não existe nada que seja 100% prevenível, nada. Por exemplo, 94% dos cânceres de pulmão são por causa do cigarro, mas 6% não são. Não são. Então talvez não dê para você prevenir o câncer de pulmão. Mas 94 é uma diferença enorme. É uma diferença enorme, mas não é 100% prevenível o câncer de pulmão. A medicina não é 100% em mas nada, a SAF é. Sim. E a SAF, para quem não assistiu os programas, eu recomendo, e na edição desse nosso programa, eu vou botar os links para os 4 programas. A SAF é uma síndrome que se manifesta com uma ingesta que não se tem um quantitativo. Não existe dose segura para uma gestante não afetar o seu feto quando ingere bebida alcoólica. Perfeito. E a Célia mencionou uma coisa interessante, que mesmo as cervejas ditas sem álcool, tem álcool. Tem álcool. Né? A maioria das cervejas que são... Ela citou 2 que realmente não tem álcool. Eu não quis fazer propaganda das 2, então eu não estimulei ela a dizer quais. Mas quem tiver interesse pode procurar, deve ter isso aí no chat GPT, na inteligência do Google, quais são as cervejas que realmente ditas sem álcool não tem álcool. Então, um pequeno quantitativo de álcool pode gerar síndrome que vai ser pro resto da vida da criança. As não consequências. É para quem quer, para quem pode, a gente não sabe quem pode. Exatamente. Né? Hoje se fala até, ela deve ter comentado sobre isso, né, que a gente chama de transtorno do espectro alcoólico fetal. Né? Porque vai desde a síndrome franca
até distúrbios de comportamento social. Isso. Tem um filme até muito bom, que eu não me lembro o nome, que eu vi, que eu gostei muito, uma história real. Eu vou pesquisar. Eu depois vou procurar. O filme versa sobre isso? Sobre uma história real de uma menina que ela tinha sido abandonada pela mãe e ela cometeu um crime, né? E aí a história foi passando e tal, e essa criança tinha sido adotada e depois se descobriu que a mãe verdadeira bebia muito na gravidez. E, assim, por que ela não fez a síndrome completa? Não dá para saber, né? Mas a gente tem... a atitude antissocial aconteceu. Exatamente. Então... E a outra questão, essa eu sou mais ligado, inclusive foi um dia mundial sem tabaco da OMS, foi a interferência do fumo na gestação. Né? Pode até impedir a gestação, a mãe pode ser infértil, né? Uma mulher pode ser infértil porque fuma, sim, como pode afetar a gestação de várias maneiras, inclusive aborto, né? Aborto sim, espontâneo. Sim. Mas isso tudo deveria ter uma ênfase grande no planejamento familiar. Quer dizer, a mãe que quer engravidar, o casal que quer engravidar, deveria ser orientado a não beber. Né? Olha, se você está pensando que vai engravidar, você parou, por exemplo, de fazer métodos contraceptivos, a partir de hoje já não beba. Exatamente. Mas para isso as pessoas primeiro têm que acreditar na SAF, né? E o planejamento tem que ser muito bem feito. Como é que você vê o planejamento familiar hoje? É uma coisa valorizada nas unidades de saúde? Como é que você vê isso? Porque eu sou de uma área de adulto, eu não participo disso. Sim, eu acho que sim, existe um esforço nesse sentido, mas eu acho que a gente ainda tem muito que caminhar. Muito mesmo. Eu estava falando dos 1.100 dias, isso, né? Esses 100 dias é exatamente isso, né? A gente trabalhar essas questões com pai e mãe, né? No sentido de impedir que problemas futuros aconteçam. Mas é muito complicado, né? Porque, assim, isso você tem que ter uma família estruturada, né? E a gente tem, especialmente, né, nas classes sociais menos favorecidas, tem pessoas que não têm esse relacionamento. É muito comum que a mãe seja, né, a chefe da família, é quem trabalha, e não conta com o pai. Essa é uma outra... Eu vou fazer um programa aqui sobre isso. Discutir o meu gênero, porque eu fico observando... eu tenho uma pessoa maravilhosa para lhe indicar. Pode dar o nome que já fica no ar. Você sabe o nome dele, é claro. Viviane Castelo Branco. Ela trabalha muito com essa paternidade participativa. E ela é pediatra também, ela não? É pediatra também. Viviane Castelo Branco, o convite está feito no ar. Isso. Depois me passa o zap dela. Ela, inclusive, é da secretaria e tem trabalhos municipal. lindíssimos. Isso, tem trabalhos lindíssimos sobre essas questões da paternidade participativa, né? Que é uma coisa que a gente fala muito, né? E eu acho que... Vocês falam muito, a sociedade não fala. Não, a gente pediatra, né? Porque realmente é fundamental esse entendimento, né, do Por exemplo, papel nós comentamos do pai. aqui, eu e Célia, a ginecologista, no programa sobre SAF, que, por exemplo, o fumo do pai pode interferir no feto, mesmo que a mãe não fume. Sim. Mas a bebida do pai não vai, uma vez que a mulher esteja grávida, não vai interferir no desenvolvimento do feto se o pai continua a beber. Mas o que nós comentamos é que o pai tem que ser solidário à mãe, porque muitas dessas mães eram parceiras deles de bebida. Isso. E se ela vai cortar a bebida, o certo é que ele acompanhasse nisso, né? Para ela não se sentir como se estivesse perdendo alguma coisa. E meu marido continua, né? É desafiador. Muito. Existem mulheres que realmente consomem álcool como homens, né? Aliás, existem pesquisas dizendo que as mulheres mais jovens estão consumindo mais bebida alcoólica que os meninos. Do que os meninos. Foi no LENAD 3, agora na última, que o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou o levantamento nacional de álcool e drogas. O LENAD 3 abordou um aspecto dessa vez, foi o alcoolismo. Altamente preocupante isso. Depois eu te mando os links e coloco no programa também, que eu peguei 3 falas excelentes
Perfeito. 3 mulheres, as mulheres estão cada dia mais poderosas, né? Vide você. Mas, então, nós falamos sobre planejamento familiar, há certas coisas que precisam ser evitadas antes da mulher engravidar, e uma delas é o álcool. Sim. Falamos um pouco sobre... Isso daria, cada uma coisa dessa daria um programa, né? Exato. Um pouco sobre o pré-natal, os exames pré-natal. A consulta pré-natal do pediatra. A consulta pré-natal do pediatra. E nós temos uma grande vitória, né, médica de todos os profissionais de saúde, que foi o Brasil ter alcançado uma conquista extraordinária, que foi a transmissão vertical do HIV. Rapidamente, dimensiona para quem estiver acompanhando a gente o que foi essa conquista. Não, isso foi maravilhoso, né? A gente assim, nós sempre tivemos indicadores muito ruins, né, materno-infantis, né? Especialmente no Brasil. Não, né, em geral. Não só em relação ao HIV. Em geral, o Brasil sempre foi na rabeta disso, né? E aí, em relação ao HIV, a gente teve um resultado. Eu podia até ter trazido um gráfico para me manda aqui na edição, na reedição eu boto. Que a gente realmente teve uma resposta, muito obrigada, realmente a gente teve uma resposta muito positiva em relação ao HIV. Fala para as pessoas o que é que eu citei muito rapidamente, a transmissão vertical, que tem gente que pode não associar isso. Então, quando a mãe transmite para o feto, né, através da placenta. Né, a mãe tem HIV. Isso. É soro positivo. E quando esse pré-natal é feito adequadamente e a mãe faz a TARV, né, que a gente faz as drogas, né, terapia antirretroviral. Isso, terapia antirretroviral, para que realmente o feto não contamine, os resultados são excelentes. Então, como é que era antes? Normalmente, uma mãe soro positiva para o HIV, quando tinha o filho nascia com HIV. Sim. Era 100%, sim, vamos dizer. Praticamente, né? 100%. E aí tinha as consequências disso. Exatamente. Alguns deveriam até... Eu não me lembro que eu peguei o início do HIV na década de 80, mas de adulto. Sim. Essas crianças, às vezes, faleciam rapidamente, assim que nasciam, pegavam uma infecção, uma coisa... Sim, muito comum isso. E você diz que as defesas do feto, né, do bebê, são menores. Ainda mais com o vírus que diminui ainda mais. Exatamente. Então, a gente teve, assim, com o uso, né, do AZT, e dependendo, né, hoje tem lá um fluxograma, né, que a gente usa, assim, se a mãe nunca não fez um pré-natal adequado, dependendo do número de consultas, ela já entra para o alto risco. Aí tem que usar aquele esquema tríplice mesmo, né? Em determinadas circunstâncias em que a mãe fez tudo direitinho, ainda assim se faz o AZT, né? Então, depende do risco ali, né? Então, assim... Com isso, a gente reduziu drasticamente. Eu não saberia te dizer exatamente o percentual. Não, zerar a gente não consegue, né? Mas foi uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa que a gente não pode dizer em relação à sífilis. Sífilis é uma doença antiga, tem tratamento e é um desafio de saúde pública. E gozado, porque o diagnóstico é fácil e o tratamento é fácil, tão fácil quanto, né? E olha... É não ter pesquisado... Não. É adesão mesmo. Adesão? É adesão. Independe da classe social, tá? Independe. A gente tem visto... Você está dizendo que uma mãe que está em pré-natal é diagnosticada como sífilis e não trata? Não é que não trate, mas a adesão ao tratamento é complicada. E, muitas vezes, a gente tem situações em que tem mais de um parceiro. E, enfim, são diversos fatores ali, né? E, muitas vezes, a pessoa acha que não, isso é doença de pobre, é doença de... Só que não é. Não é. Só que não é, né? Então, a gente tem visto, assim, casos absurdos em relação a sífilis, que já era para a gente estar num outro patamar, né? E não está. Sífilis congênita é um problemão de saúde pública. Um dos tratamentos da sífilis é a penicilina. É o que deve ser feito. E o criador da penicilina é meu xará, né? Alexander Fleming. Fleming. E essa descoberta já
Daqui a alguns anos vai fazer 100 anos, né? Inacreditável. A gente tem diagnóstico, tem tratamento acessível. Tem tudo e a gente não consegue controlar. Rapidamente, para a gente entrar no nosso tema, uma gestação que curse com sífilis sem o tratamento, quais são as consequências para esse bebê? Gravíssimas. Rapidamente. Aborto, né? Pode, inclusive, não nascer o bebê ainda. Pode. É uma das principais causas de abortamento, né? Malformações. Aí a gente tem a sífilis inicial, né? Tem a tardia e a precoce, né? Então, são diversas manifestações. Cita umas, o que você chamou de malformação? Olha, malformações mesmo de crânio, formação óssea. Óssea, sim. Tem uma na África, isso é muito comum. Eu tenho até uma foto, depois eu vou mandar a foto, de uma tíbia em sabre. É a tíbia do adolescente fazendo este movimento, assim, sabe? Sabe, é uma espécie de espada, né? Espada, curva, exatamente. E a gente vê malformações nos maiores, além de questões, não estou nem falando das questões cognitivas, tá? Estou falando das manifestações físicas, mesmo, né? Que a gente chama de dentes de Hutchinson, são os dentes todos cortados, não sei se você já chegou a ver. Não. Eu vou mandar umas fotos, eu tenho até na minha aula isso. Dentes de Hutchinson. Hutchinson, E assim, várias manifestações assim que vão prejudicar muito a vida da pessoa, né, no futuro. E quando nasce uma coisa que chama muita atenção da gente, eu falo sempre para os alunos, que você examine, se você tiver uma coriza serosanguinolenta, quer dizer, tem sangue misturado nessa coriza, desconfia de sífilis. Faz o exame. Porque é muito comum aparecer, na sífilis precoce, aparecer isso. Outra manifestação muito comum é como se ela tivesse uma paralisia braquial. Que, assim, não sendo uma paralisia obstétrica, né, não aconteceu nada, esse bebê não mexe o braço. Por que não mexe? Ele chama-se pseudoparalisia de Parrot. Ele não mexe o braço, não é porque está paralisado, não, é porque tem uma inflamação óssea ali, que chama periostite, osteocondrite, que a dor é tão intensa que o bebê não consegue mexer o braço. Né? Então, assim, são manifestações... E o bebê não sabe falar, né? Dizendo que está com dor. Ele vai chorar, aí vão dar peito. Exato. Então, assim, tem alguns sinais que sugerem, né? Isso aí pode ser sífilis. O que a gente tem que pensar? Essa mãe fez pré-natal? Porque muitas chegam sem nunca ter feito. Ainda é comum mulheres gestantes não fazerem pré-natal. Gravidez na adolescência. Olha que complicado. Não sei se você viu um caso recente agora, que a menina tinha 16 anos, escondeu que estava grávida, porque ela achou que os pais não iriam aceitar, ia ser muito complicado e tal. E ela estava engordando, mas ela estava gorda, né? E, de repente, o bebê nasceu. Olha isso, sem nenhuma consulta de pré-natal, sem nada. É mais comum do que a gente imagina. Sim. Né? Então, a gente tem que estar atento a essas coisas. E você estava falando em sífilis, a sífilis está lá no quadro das infecções sexualmente transmissíveis. Essas infecções passam de uma pessoa para outra justamente como passa, por exemplo, no caso do homem, o espermatozoide que vai fazer aquela gestação. Então, se o sexo foi feito sem preservativo, por exemplo... Esse é o grande problema. A chance de engravidar é grande, mas a chance das eventuais infecções sexualmente transmissíveis idem. São enormes. Rapidamente, você falou, sem falar no aspecto cognitivo, o que a sífilis, do ponto de vista cognitivo, pode gerar? Então, várias complicações, assim, de uma forma geral, né? Distúrbios de aprendizado, né? Uma porção de consequências, não só a sífilis, a toxoplasmose, né? Que é um outro problemão, citomegalovírus, citomegalia é outro problemão, né? E, assim, tudo isso deve ser testado antes, durante o pré-natal. Exatamente, tudo isso. E aí, sobre a toxoplasmose, a gente vai falar um pouquinho quando a gente falar do teste de triagem neonatal. Mas o cognitivo da sífilis? Não, esse... Retardo de aprendizagem, alguma coisa do gênero? Isso, de uma mesmo forma... que trate depois? Mesmo que seja feito o diagnóstico no bebê? As sequelas, elas
acontecem, né? Que durante meses, né, da gestação, essa criança, esse cérebro foi afetado pela sífilis. Até nascer, até você fazer o diagnóstico depois que nasceu, mas já foi afetado. Né? E o que acontece? Sífilis primária, secundária e terciária, que é neurosífilis, né? Então, assim, óbitos... Neurosífilis é uma coisa apavorante, né? Então, assim como no adulto, também a criança pode passar por essa circunstância. Topa fazer um programa só sobre sífilis? Podemos. Vou estudar o assunto. Então, tá bom. Vamos combinar. Bom, o título do nosso programa, eu repito, o futuro começa no berço. Teste do pezinho. No berço quer dizer que a criança nasceu, certo? O que nós comentamos até agora, nós falamos sobre planejamento familiar e atendimento pré-natal. Sim. Agora nós vamos falar sobre essa criança que nasceu. Então, o futuro começa no berço, eu estou lendo aqui, e teste do pezinho e demais testes de triagem neonatal. Bom, você deu o título. A proposta que eu te fiz foi a gente fazer esse programa. Abre esse tema, então, para nós. O que exatamente nós estamos falando aqui? Então, nós estamos falando da medicina preditiva. Medicina preditiva, né? Certo. Porque muitas dessas doenças a gente não tem como fazer diagnóstico quando nasce. E se a gente faz o diagnóstico quando nasce, a gente evita uma porção de sequelas. Então você vai fazer uma pausa, porque o Geraldo fez sinal. O Geraldo, quando faz sinal, eu tremo, porque ele é o cara. Fez o sinal para a gente fazer um intervalo, de uma música que fale mal do cigarro. Sim. E a gente retoma nessa sua fala, tá bom? Perfeito. Vamos lá, Geraldo. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor
sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a queridíssima aqui da cidade do Rio de Janeiro. O tema do nosso programa, vou reler o título, né? O futuro começa no berço, teste do pezinho e demais testes de triagem neonatal. Então, no final do primeiro bloco, a gente estava, a professora Elizabeth Parente, nossa convidada, neonatologista e pediatra, estava começando a justificar por que nós estamos fazendo esse programa, o que é exatamente, o que são esses exames de triagem neonatal. A criança nasceu, tem uma série de exames que são feitos, aliás, não são exames só laboratoriais, né? Tem o exame físico, que é super importante. Sim. Então, continue a sua abertura do tema. Então, como a gente estava falando, a medicina, ela precisa ser preditiva, né? A gente precisa atuar antes dos problemas acontecerem, né? E os testes de triagem são assim uma iniciativa sensacional que fazem essa diferença. E é muito importante que os pais entendam o quanto isso é importante, né? O quanto isso é salvador mesmo, né? Os pais e as equipes médicas. Com certeza, né? Com certeza, a importância disso, né? E aí, quando a gente fala nos testes, são vários testes de triagem. O teste do pezinho, nós temos um avanço aí muito, muito grande, que eu vou falar mais para frente. Avanço, inclusive, na legislação. Na legislação. Uma conquista. Como diz o meu querido amigo professor Isaías Paiva, a gente levou muito tempo para chegar nisso. Ele é um geneticista que trabalha muito com essas questões e ele é o atual presidente do GT de Ligas de Pediatria, que eu passei para ele, era eu, e aí eu quando ocupei essas mudanças. O que é o GT de Ligas? É o grupo de trabalho da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, né? Então, ele hoje é o atual presidente. E ele costuma dizer isso, assim, a gente teve uma luta danada, porque isso lá nos anos 90, já nos Estados Unidos, a coisa estava colocada. E a gente só conseguiu efetivar isso nos anos 2000 aqui. Conseguiu efetivar isso? Exatamente o que você está dizendo? Dos testes de triagem neonatal. Serem inseridos no SUS, né? Na importância disso, né? Então, segunda década de 2000. Gente, né? Agora, então, sim, recente. Sim. A lei que eu citei aqui, a lei que formalizou isso... 1454, exatamente, se não me engano, eu 2021. anotei aqui na apresentação do programa... 21. É a lei 14.000, lei federal, né? 14.154 de 2021. 21, exatamente. Quer dizer, tem 4 anos, a bem dizer. Exato. Mas a gente teve avanços muito bons e a gente vai falar disso em relação ao teste do pezinho. Mas eu queria falar um pouquinho antes dos outros. À vontade. Que são exames simples e que talvez as mães não tenham essa dimensão de quanto isso é importante, né? Então, quando a gente fala do teste do olhinho,
né? Durante muito tempo a gente teve uma resistência do próprio pediatra de fazer, que achava que aquilo tinha que ser feito pelo oftalmologista, e não é. É um teste muito simples. Eu vou falar dele um pouquinho. Eu até trouxe um PowerPointzinho para a gente falar sobre isso. O teste da linguinha, né? Que é o do frênulo. O que a gente quer com isso? A gente sabe a importância do aleitamento materno, né? Nós tivemos agora o Agosto Dourado, fizemos diversas campanhas. Nós fizemos um programa aqui com a Bruna Fernandes, depois eu te passo o link, e na reedição do programa eu pôr o link, um programa só sobre a amamentação, justamente, que era o Dia Mundial, né? Exato. E o teste da linguinha é exatamente nesse sentido, para que para que a criança tenha uma boa pega e possa persistir, porque a gente sabe que, idealmente, a criança deve mamar só e somente no peito até 6 meses. Depois, ela continua usando. Aí a gente vai iniciar outros alimentos. Mas o leite materno exclusivo é o melhor que a gente pode dar. E às vezes a língua tem um freio, a criança nasce com um freio. Dificulta a pega, né? E aí a criança deixa de mamar. Então volta para o teste do olhinho. Tudo que nós estamos falando aqui ainda não é teste laboratorial, né? Não, esses exame são testes físico que o médico faz. Isso. Né? O teste do olhinho é para identificar catarata congênita, é não isso? Só. Não só. Não só. O que acontece? O nome do teste é teste do reflexo vermelho. O que é isso? Quando a gente joga eu tenho umas fotos ali. Se nós não pudermos botar a foto aqui, na reedição eu boto exatamente o que você está dizendo. Tá. Eu vi a sua apresentação e vi como é que fica o olho. Pois é. Então, o que acontece? Quando a gente coloca um feixe, muito simples. Uma lanterna. Lanterna, né? Até do próprio celular você pode fazer. Idealmente que seja uma lanterna, né? Mas escurece o ambiente, joga a luz, o que acontece? A gente espera que a luz passe. Se a luz passou, você vai ter o teste do reflexo vermelho. Vermelho por quê? Porque lá no fundo tem vaso. Então, se a luz passou, você vai ver vermelho. O olho vai Esse é o certo. O centro do olho vai estar vermelhinho. Que é o reflexo do olho de gato. Quando bate a luz no gato, não faz aquele olho vermelho. Isso é o que a gente espera. Então, é uma coisa muito simples. Simples, rápida. Só botar lá, aí você vai olhar. Se tiver passando a luz adequadamente, está tudo bem. É um teste diagnóstico? Não. É um teste de identificar uma possibilidade de doença. Se ficar branco? Se ficar branco. Se ficar opaco, significa o quê? Que a luz não está passando. Tem algo ali. Pode ser catarata? Pode ser o retinoblastoma. Lembra do Tiago... Qual é o nome dele? Tiago... Leifert, né? Que ele fez uma campanha muito importante, foi sensacional, né, em relação a isso. Por quê? O retinoblastoma mata. E deixa cego. Então, se a gente identifica isso precocemente, a gente impede... E identifica isso na primeira hora de nascido, né? Exatamente. A gente não faz na primeira hora. Eu vou falar assim dos períodos que a gente faz. O que idealmente a gente faz? Quando o bebê nasce, ele nasce inchadinho, né? Por isso ele perde até 10% do seu peso na primeira semana de vida, né? Então, é difícil abrir o olhinho do bebê. Então, idealmente, a gente deixa para fazer isso com 24 horas de vida. Por que não depois? Porque, em geral, com 48 ele vai embora para casa. Ele perde 10% do peso em 24 horas? Não, em uma semana. Em uma semana. Mas o olhinho fica inchado. E às vezes é difícil para você abrir, né? Então, depois de 24 horas já deu uma desinchada e aí fica mais fácil para você fazer. Que é uma coisa muito simples e você identifica uma opção de coisa. Pode ser um tumor, pode ser uma catarata, pode ser alguma outra alteração ali, uma formação que tem que ser vista pelo oftalmologista. Isso é feito de rotina? De rotina. Isso já é pacificado, né? Isso, toda a equipe de neonatologistas... Sim. A enfermagem também faz esse tipo de... Já está treinada também para esse tipo de... Com certeza. O importante é que isso seja feito. Pode ser feito depois? Pode. Mas aí você tem que sensibilizar a mãe para a importância desse troço. A levar numa clínica da família. E às vezes não tem o dinheiro para fazer, né? Para chegar lá na clínica, que é distante. Enfim, outras questões. Então vamos lá. Visão,
Então vamos falar. A língua para o aleitamento. Linguinha, que normalmente não é o pediatra que faz. A linguinha normalmente quem faz é o fono, né? Mas pode ser o pediatra. E o que eu queria chamar a atenção sobre isso? Essa também pode ser feita depois, mas se puder fazer enquanto o bebê está internado, melhor, né? E aí, o que acontece? Um parto normal, normalmente a alta é 48 horas depois. Idealmente, a gente não deve dar alta antes de 48. Eventualmente isso acontece, tá? Mas não é o ideal. O ideal é que fique 48 horas, né? E também não postergue, porque nunca... hospital não é bom quando, né? Para qualquer pessoa. A infecção sempre existe. Sempre existe, né? Ainda mais um bebê que tem o seu sistema imunológico mais lentinho, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Hoje, e isso eu preciso chamar a atenção, existe assim um glamour e um exagero na questão da frenotomia, né? De cortar a linguinha, né? Esse freio. O freio da língua. O que acontece? A gente tem que ter critério para fazer isso. Saiu uma moda de... vamos cortar a língua. Não é assim que a banda toca. Se aquela linguinha, aquele freiozinho curto, ele não está atrapalhando o aleitamento, não tem por que fazer isso nesse momento. Certo? Pode ser que depois... Aí existem outros recursos, você trabalha com a fono, né? Para a questão da fala e tal. Pode até ser necessário mais para frente. É frequente esse evento? Sim. Esse freio curto é frequente? Não é assim... muito frequente, mas é frequente, né? E aí é um tal de, não, vamos cortar, não é assim. Existem critérios, eu vou até mostrar isso depois lá naquela apresentaçãozinha, que chama o protocolo de Bristol, que foi feito lá pela Universidade de Bristol, que dá critérios para a gente avaliar se realmente justifica fazer ou não. Então, esse é um movimento também da Sociedade de Pediatria, porque a gente está vendo que o pessoal está querendo cortar tudo que é freio, não é bem assim que a banda toca. Certo? Você tem que ter critérios, mas é uma coisa importante que você faça enquanto o bebê está internado. Dada a importância do aleitamento. Né? Exatamente. Se isso tudo que prejudica o aleitamento tem que ser evitado. Exatamente. O teste auditivo. Teste da orelhinha, que é o emissões otoacústicas, né? Emissões otoacústicas. É uma coisa extremamente simples, tá? Que a gente coloca, isso pode ser o pediatra, pode ser o fono, normalmente o otorrino que faz, né? Que a gente coloca ali aquele aparelhinho no ouvido e que emite um som e a gente vai observar se o bebê responde ou não ao som, né? Isso não é um exame diagnóstico, como eu falei, é um exame de triagem, que se você fez e achou que não está legal, você vai repetir, né? Ainda com o paciente internado. Não, você vai repetir para ver se realmente se confirma aquilo que você percebeu, né? Muito bem, você identificou ali, manda para o otorrino, porque aí tem que fazer um exame mais específico, que aí sim é um exame diagnóstico, que é o audiometria. É o BERA. É uma sigla em inglês, chama PEAT, potencial evocado auditivo. PERA com P de Paulo, então? Não, é PAT em português. E em inglês é BERA, com B de bala. BERA, tá? Que é um exame mais específico, mais aprimorado, que vai te dar o diagnóstico da surdez neurosensorial. Por que é importante? Eu sempre falo isso. Se você tem uma criança com um déficit visual, você identifica logo, ela tem problemas visuais, né? Vamos tratar, vamos resolver. Se ela tem uma deficiência que precisa de uma cadeira de rodas, né? Você tem deficiência motora, você identifica. Isso eu ouvi de uma fono e fiquei muito reflexiva. O surdo, você não sabe que ele é surdo. Você não sabe que aquela criança é portadora de uma deficiência. Então, é muito comum que esse paciente que tem um déficit auditivo, ele seja taxado como retardo mental. Desatento. Entre outras, né? Outros diagnósticos, mas também, assim, essa criança
não vai adquirir linguagem, porque se você não ouve, você não consegue. Então, é uma questão muito séria. Você diz que normalmente esse procedimento é feito por otorrino. Mas nas maternidades não tem otorrino. Não. Na maternidade não. O BERA, sim, feito pelo otorrino, tá? Mas esse teste, então, mais simples, é feito por quem estiver ali, pelo pediatra ou normalmente tem uma fono. Geralmente a fono faz muito isso. Tem sempre fono em maternidades? Nas grandes costuma ter, né? Mas assim, é uma tarefa do pediatra. Tá. Entendeu? E que é uma coisa muito simples. Muito simples, né? Quando você bota o som, o que você observa? Ele movimenta, ele vira a cabecinha, ele procura. Exatamente. Tá? Se ele não se movimentar, não reagir, não ouviu. Desconfie. Certo? Tá. Então, assim, pode ser feito até um mês depois, mas é a mesma questão, né? Você fazer a mãe voltar a uma unidade para fazer isso, quando você pode fazer isso, né? Quando você abriu aqui esse tema, você falou assim, a gente precisa sensibilizar os pais, né? Uhum. E eu acrescentei as equipes também de saúde, né? Sim. As equipes, ao seu ver, todas fazem isso? Eu acredito que sim. Já é uma conquista. O Programa Nacional de Triagem Neonatal está bem bacana. Existe um Programa Nacional de Triagem? Eu não sabia disso. Sim. O Ministério tem todo uma diretriz para tratar isso, né? Então, eu posso te mandar isso depois. Aqui na edição eu boto o endereço do link e tal, para quem quiser se aprofundar. O SUS está muito bacana em relação a isso, sabe? Aliás, quando eu pensei no programa, uma das coisas que eu falei, não posso deixar de falar, é a importância do SUS, né? Mais uma prova, vamos dizer, da importância do SUS. Com certeza. Tem mais algum outro teste físico que não envolva laboratório? Nós falamos de olho, ouvido e língua. Faltou um que esse não pode deixar de ser feito na maternidade, que é o teste do coraçãozinho, que é chamado, o nome técnico é teste de oximetria de pulso, que é outro exame extremamente simples, né? E o Ministério recomenda que não saia do hospital de jeito nenhum sem fazê-lo. Vou explicar por quê, né? Primeiro, é um teste, é uma oximetria de pulso mesmo. Dosar a oxigenação do sangue do bebê. Exatamente, que é feito no braço direito. Em criança é feito no braço. Porque é pré-ductal, né? Antes do ducto arterioso, né? E no pezinho, o dedinho é muito pequeno para fazer no dedo? Não, a recomendação é fazer aqui fazer mesmo. No pulso. No dedo não dá para fazer, você pode fazer aqui, mas aqui não. Aqui não, aqui. Tá? Em geral, a gente põe aqui, no braço direito, sempre no braço direito, por causa da circulação fetal, que ainda está, né, em adaptação, né, para a circulação fora do útero. E no pezinho, lá no pezinho, pode ser de um lado ou do outro, na perna direita ou esquerda. O que é importante? Por que isso é importante? Porque identifica o quê? Cardiopatias críticas. Não são as cardiopatias mais comuns, são as críticas, que são o quê? Tetralogia de Fallot, atresia pulmonar principalmente a transposição de grandes vasos, que são doenças que não se manifestam nos primeiros dias de vida. E é causa de morte súbita em casa. Uma semana você não faz o teste, você não identifica isso, não dá para identificar. Porque a oximetria, né? Você colocar um aparelhinho para ver a pressão de oxigênio, detecta uma baixa desse oxigênio. O que a gente observa? Que a gente tem que ter uma diferença de no máximo, de 3% percentual, idealmente de 2 para baixo, tá? Em cima e embaixo. Se tiver uma diferença maior, aí a gente tem que esperar 1 hora, repetir o teste. Se repetiu, chama o cardiologista e faz um eco dessa criança. Tá? Por quê? Porque o risco de morte súbita é imenso, tá? Quando existe essa patologia. Graças a Deus ela não é tão frequente, mas a gente não sabe. Um eco já, em algumas unidades, já pode não ser uma coisa tão simples, mas a oximetria, essa medição no pulso e no tornozelo... Todas as salas de parto tem. Toda sala de parto tem, isso pode ser feito na hora ali. Não, é fácil. Qual é a recomendação? Não tem que esperar igual
o olho que você tem que esperar 24 horas? Não, esse também a gente deve esperar 24 horas. Por quê? Porque a criança está na fase de adaptação daquela circulação fetal. Antes o sangue vinha pela placenta. Isso, exatamente, né? Então, vai esperar fechar canal, todas aquelas, né, aquelas questões fisiológicas. E quando a criança já está estabilizada, de 24 a 48 horas é a hora. Essa o Ministério recomenda que não deixe de fazer de jeito nenhum. Os outros até pode esperar para depois, mas esse não. Por quê? Porque você não identifica essas cardiopatias. Pode chegar em casa e morrer 2 dias depois. Pode. Em geral, 1 semana depois é o que acontece, tá? Que é a hora que o canal vai fechar mesmo, acontece. Então, quer dizer, não é para identificar qualquer cardiopatia. É para identificar essas graves e impedir que a criança morra em casa. Né? Então, veja como é importante isso, né? Sim. A gente identificar coisas simples que podem ser feitas para impedir uma complicação futura, né? Então, o teste do olhinho, da orelhinha, do coraçãozinho e da linguinha. Da linguinha. Aí o quinto é o do pezinho, né? Aí já entra o laboratório. Triagem metabólica, que é feita quando? 3 a 5 dias depois que o bebê nasce. Então, esse também nunca, a não ser que haja uma complicação do bebê, nunca é feito na maternidade. Exatamente. Por que a gente precisa disso? Porque diversas doenças precisa que o bebê tenha tomado leite, tenha se alimentado, senão não vai mostrar, né? Então, isso é uma coisa bem, bem bacana, que eu até trouxe um vídeo, não sei se vai dar para colocar, mas assim, a gente começou com bem pouquinho, Depois você me manda esses vídeos, marca, esse é que eu quero que você bote. Na edição do programa eu vou botar, quem estiver nos ouvindo agora, amanhã à noite, mais ou menos, esse programa vai estar sendo repetido. Perfeito. Não no rádio, claro, mas no nosso canal no YouTube, Centro de Apoio ao Tabagista, eu vou acrescentar tudo isso que a nossa convidada está sugerindo que a gente mostre. Né? Esse vídeo vai ser referente exatamente a quê? O que a gente tem visto de bacana nessa história, que é isso que eu estou falando. Antes a gente fazia só o teste do T4 e PKU, né? Que era o quê? Fenilcetonúria e hipotiroidismo, certo? Depois aquilo foi... Explica, certo? Não é assim, não. O que é a fenilcetonúria? Então, é uma doença que a criança não consegue digerir, não tem a fenilalanina. Né? Então, aquilo não é metabolizado e aquilo vai acumulando no cérebro e causa um retardo mental importante. Mas não consegue digerir o quê? A fenilalanina, né? Então, a fenilcetonúria é o que aparece na urina da criança, certo? Existem, assim, algumas recomendações, né, de alimentação, cuidado, contém glúten, contém fenilalanina, né, por causa dessa doença, que é uma doença rara, mas não há o que fazer. Vai levar um retardo mental importante e assim, morte mesmo. Pode ser detectado no 5º dia. Exatamente. O que nós, assim, para o leigo ter bem clareza, o nome que se dá de teste do pezinho é porque é coletado um material do pé. Sangue, exatamente. Do dedo. Pode ser de qualquer lugar, mas na criança é melhor, mais fácil fazer no pezinho, que a gente comprime assim o calcanhar da criança, faz um furinho com uma lanceta, né? E aí vem um papel de filtro, depois eu vou mostrar isso, que a gente preenche lá umas 5 bolinhas. O que é importante? Na hora de preencher, tem que preencher completamente essa bolinha, tá? Com sangue, tá? Então, em geral, a gente aquece, né? Dá uma aquecidinha no local, faz algum tipo de ordenha, mas isso também é questionável, se a gente deve fazer muita ordenha, mas o importante é que se o pé estiver quentinho, o sangue vem para a periferia e fica mais fácil. Vasodilata, né? Você pode fazer pela veia? Pode. Só que, por que fazer, né? Se a gente pode fazer no pezinho. Por isso é o teste do pezinho, né? É o teste de triagem metabólica. E quando você nós estamos conversando pelo Zap, né? Uma das duas preocupações minhas. Uma era a preocupação mesmo, se o SUS possibilitava o acesso a esse teste. E o outro é quantas doenças nós conseguimos identificar. Então. Que muita gente acha que o teste de pezinho, assim, muita gente que eu digo leigos, acha que o teste de pezinho é para identificar uma coisa. Isso.
E aí você mencionou 52 coisas. 54. O objetivo é alcançar 60, né? Parece... Eu tive que estudar um pouquinho o assunto para não passar vergonha na sua frente. Imagina. E aí eu identifiquei que, num texto que eu li, que o Distrito Federal, nesse ponto, é o líder no Brasil, com 61 doenças que eles conseguem detectar. Essas 60, vamos falar nas 60 que você citou. Quer dizer, nós aqui detectamos 51, queremos chegar a 60. Nós hoje 54. 54 e queremos chegar a 60. Eu acho que até mais nós vamos identificar, entendeu? Porque a medicina vai evoluindo, né? As tecnologias vão evoluindo e quanto mais doenças a gente identificar, né? São as doenças raras. Então, melhor, se você né? chegar numa maternidade, por exemplo, eu trabalho com tuberculose em Duque de Caxias. A maternidade lá está aparelhada laboratorialmente, tem infraestrutura para detectar essas 54 alterações. Não é a maternidade que faz, ela colhe e manda para a PAI, né? Quem faz é só a PAI? Exato. Traduz a PAI para quem não conhece. E eu não sei exatamente. Vê aí, Geraldo, a tradução dessa sigla, a PAI. E aí a PAI no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, concentra tudo. Isso, fora os laboratórios privados, né? Né? Nos privados, há muito tempo, a gente já consegue, porque tem vários tipos, né? A pessoa paga por um mais simples, paga por um ampliado, né? Então, isso aí depende. Você não vai saber o valor disso? Não vou saber, mas não é uma coisa barata. Eu pesquiso. Não é uma coisa barata. Quando eu vou, amanhã tem hoje, posso passar lá, tem um Richer lá perto da minha casa, no Leblon, eu vou lá, quanto é que custam os testes aqui? Porque eu não tenho noção nenhuma. É muito caro, você imagina? Assim... É inacessível para uma pessoa de baixa renda. Isso. Inacessível. Eu acho que é complicado. A importância do SUS, né? Então, antes, a gente só tinha o T4 e PKU, que era esse, a fenilcetonúria, né? Que é a doença fenilcetonúria, porque ela não metaboliza a fenilalanina. A fenilalanina, né? Que é fundamental. É um trava-língua danado, esse fenilalanina. Que é fundamental para o neurodesenvolvimento, né? E o hipotiroidismo congênito, que é outro grande problema, né? Eu vou falar um pouquinho dele. Hipotiroidismo, traduzindo, é a tireoide que não funciona. Exatamente. Congenitamente. Isso. Aí, o que acontece? E essa dá um retardo mental gravíssimo, que pode ser totalmente evitado se a gente identifica precocemente. Totalmente? Totalmente. É igual a SAF, se você não beber não vai ter SAF? É isso aí. Depois nós passamos para outras doenças, deficiência de biotinidase. Tudo que você está falando são enzimas, né? São doenças enzimáticas, doenças do metabolismo, né? E aí nós entramos com a mucoviscidose, que é a fibrose cística do pâncreas, que é uma doença que mata muito, né? Mata muito na segunda década de vida. Meu filho teve 2 amigos queridos dele, de infância, que tiveram, né? Os 2 tiveram e faleceram. Ao longo da vida, precisando fazer transplante de pulmão, né? Aquela coisa toda. Enfim, este caso, depois nós tem uma doença muito comum no nosso meio, que é identificada, que é a anemia falciforme. A doença falciforme identificada também, né? A outra doença que a gente identifica, que é também altamente letal, é a hiperplasia congênita de suprarrenal, que dá aquele aspecto de intersexo, né? Que o bebê nasce, você não sabe se é menino ou se é menina. Justamente por causa desse nosso programa hoje, que eu fiquei lendo para não ficar muito no ar, eu não tinha ideia da quantidade de bebês que nascem e são caracterizados como intersexo. Exato. É um negócio, me pareceu que era 2%. Exatamente. 2% é muita coisa, né? Eu mandei até uma aula, não foi? Que eu fiz. Foi. É um negócio assim preocupante. E o mais preocupante é que a grande maioria delas, existem vários tipos, mas tem uma que é a deficiência de 21-hidroxilase, que é uma enzima lá da suprarrenal, que vai formar o cortisol, né? Isso vai interferir na perda de sal.
né? Então, essas crianças, além de intersexo, elas têm uma perda que faz uma desidratação gravíssima e morre. Eu me lembro, quando eu era residente, eu tive um caso assim, foi um caso que me marcou muito, porque esse bebê era... Não dava para dizer se era menino ou menina, parecia um menino, né? Só que era menina. E o pai registrou esse menino como Edson. Só que no cariótipo, né, na hora de fazer o exame genético, viu que era menina. E o pai não aceitou que fosse menina. Ele simplesmente não aceitou. E ela ficou com o Edson. No registro. Ficou como Edson. Só que essa criança, eu me lembro assim num plantão que eu não dormi um segundo nesse plantão. Essa criança desidratava assim de uma forma absurda. E a gente calculava a hidratação e botava ela no soro, hidratava e ela chocava, sabe, o tempo todo, até que essa criança faleceu. E é muito comum que isso aconteça. A criança morre. Então... Morre desidratada. Então, é muito importante que o teste do pezinho seja feito, porque a gente previne tudo isso. Né? Não sei se eu já falei de todas, as principais que a gente fazia antes. Mas aí depois... Você falou, por enquanto, numas 7. Isso aí. E aí entrou a toxoplasmose congênita, que é outro grande problema, que leva, né, a criança a neuropatia no futuro. É uma vida de muito sacrifício, né? Essa toxoplasmose não poderia ter sido identificada no pré-natal? Sim. Sim. Né? As e tem tratamento. Não, porque não são doenças transmissíveis da mãe para o feto. Né? E tem tratamento. Como a sífilis, como a toxoplasmose. E tem tratamento. Sífilis e toxoplasmose tem tratamento. Para né? ser tratado ainda no pré-natal. Agora, a gente sabe que a toxoplasmose, dependendo do período em que ela é adquirida, ela pode realmente fazer malformações congênitas, que aí não tem jeito, né? Mas, assim, quanto mais precoce a gente interfere nisso, melhor qualidade de vida a gente dá para a criança. Né? No que eu li... diziam assim, o SUS oferece esses 54 diagnósticos pelo teste pezinho, é um acesso fácil para as famílias. Mas pode chegar até 400, eu li certo? Não, porque assim, a medicina está evoluindo muito, né? Em termos de medicina preditiva, que eu acho sensacional. Traduz hoje, o que é medicina preditiva, isso, que você já usou essa expressão 3 vezes. Porque é o que a gente chama assim, a gente está identificando as coisas antes que elas aconteçam, né? Então... Está predizendo. Isso, exatamente. Está dizendo com antecedência. Hoje, qual é o futuro da nossa medicina? É a medicina genômica, né? Que é chamada de quê? Medicina de precisão. Eu recentemente até fiz um curso sobre isso, que ainda é um custo muito alto, né? Mas, assim, com o tempo, com certeza isso vai ficar cada vez mais acessível. E, assim, a gente vai precisar trabalhar com o quê? Com essa identificação genética e com a predição, né? Olha aqui, isso aqui... Então, a gente trabalha... Se a criança tem esse gene, vai desenvolver essa deficiência. Então, para que ela não desenvolva, a gente toma atitudes... Isso é que é o mais importante, né? Você mencionou isso também algumas vezes. O fato de que se você deixa... Não vamos nem falar no teste do coraçãozinho. Que a pessoa pode morrer com uma semana de vida. Mas muitas dessas questões, se você descobre rápido, você não deixa não deixa evoluir. Né? Então, assim, por exemplo, a gente sabe, né, como a anemia falciforme, a doença falciforme, ela é um problema nosso, né? Esse sim frequente. E como as crianças sofrem, né? É uma doença muito séria, muito grave, que quando você tem tratamento, não, né? Mas quando você começa a fazer as coisas precocemente, você impede as complicações. Né? Então, o teste do pezinho já te identifica isso precocemente. Você que é da área há muito tempo, eu volto a fazer uma pergunta que eu já fiz para outras questões, como planejamento familiar e como o pré-natal.
Você acha que isso já está pacificado? A lei é recente, 2021, mas você acha que todas as equipes hoje compraram essa ideia, não tem mais dúvida? Toda criança... Sim. Tem que não fazer. É feito na maternidade, porque é feito 5 dias depois. Isso. Então, aí tem que sensibilizar os pais. Exato. Eu acho que esse é o grande ponto, tá. né? Eu vou lá o que se faz hoje? Quando o bebê nasce, a gente tem que fazer hepatite B de vacina, né? Esse é um outro grande problema. Nós que éramos top em vacina, estamos vivendo um momento assustador de retorno de doenças por ignorância pura e simples, né? Enfim, é muito triste tudo isso. Mas esse é um assunto para uma outra discussão, né? Mas, assim, quando nasce, a gente tem que fazer hepatite B, logo que o bebê nasce, já faz na maternidade, e BCG. BCG da tuberculose. Que as maternidades não têm, né? Normalmente. Nós estamos com problema agora. Eu era da Fundação Ataulfo de Paiva. Eu sei disso. Esse período de dificuldade. Mas então o que a gente faz? Na hora da alta, a gente já deixa tudo agendado para a unidade de saúde para fazer a BCG, lembrando sempre para os pais. Vocês se comunicam com a unidade de saúde que vai... Normalmente, sim. Sim? E assim, a regra bebê não pode sair sem estar com a consulta marcada. Que interessante. Tem que estar com a consulta marcada, tá? Agora, mais importante do que isso é você sensibilizar a mãe que tem que ir, né? Sim. Que tem que ir, né? Uma você resolve ali, né? Porque a agenda deve ter um caminho, não sei até se é online, mas a outra é sensibilizar os pais. Então, os pais têm que estar cientes de que é preciso fazer isso. E aí, quando ele vai fazer, e aí é importante que a gente diga que o Brasil é um país tuberculoso, né? Então, enfim, trabalhar nessa linha, eles vão fazer a vacina e vão fazer o teste do pezinho. O Geraldo, você conseguiu encontrar aí a definição de APAE? Que eu esqueci completamente. APAE. Associação de Pais e Amigos Decepcionais. Isso aí. É isso aí. Então, no Rio de Janeiro é a APAE que concentra isso. Isso aí. Tá? Então, o que acontece? Essa mãe vai ao posto, faz as vacinas e faz o teste do pezinho, né? E isso tem sido bem bacana, sabe? Assim, eles encaminham para os exames. Se tiver algum exame alterado, eles já chamam a família de novo, né? Para repetir o teste. Sabe? A coisa está bem criteriosa. E o que eu acho mais bacana, que eu não posso deixar de citar isso, é que a gente começou com esse pouquinho, né? Com esses, que são doenças importantíssimas, né? Que a gente precisa realmente atuar rápido. Mas hoje a gente está no Rio de Janeiro com 54 doenças. Surgiu, e isso eu falei assim, será que é isso mesmo? Diagnosticáveis pelo SUS. 54 diagnosticáveis não. Assim, pelo menos triadas. Triadas, né? Pelo SUS. 54. O Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro está pioneiro nisso. Né? E isso foi uma notícia que nos deixou muito felizes. Aquela lei que nós citamos é uma lei federal. Que serve para todos os estados da federação e o Distrito Federal. Porque sim. Mas o Rio você acha que está mais desenvolvido? Pelo comprou que... isso mais cedo. Isso, saiu agora, recentemente. Essa pesquisa. Eu até mandei um videozinho sobre isso, que é da Secretaria de Estado. Os nossos ouvintes, se nos seguirem, espero que quem esteja nos vendo pelo YouTube siga. E tudo isso vai estar na reedição do programa. O que não tiver na própria tela, no vídeo, a gente coloca como texto, ou então nos comentários, enfim. Em relação deixa eu só falar mais uma coisinha em relação ao teste do pezinho. Geraldo já está botando musiquinha que o nosso programa vai precisar encerrar. Bem rápido, sobre o hipotiroidismo, tá? O que é importante? Que a gente pegue essa criança sem sintomas. Porque quando tem sintoma, aí as sequelas vêm. Então, é importantíssimo que a gente comece a usar o hormônio tiroidiano nela. É simples. Simples. É só dar o hormônio. Em até 14 dias. 14 dias. Isso, tá? Aí a gente impede que a criança adoeça
pela doença. Se não fez o teste e a coisa desenvolveu, quais são os sintomas que você observa? São inúmeros. Ele tem até um faces de cretinismo, né? Aliás, cretinismo é isso, né? Fulano é cretino. Cretino é uma expressão médica. Isso. Cretinoide. Ele faz aquele aspecto de criança retardada mesmo, com aquela língua grande, faz uma macroglossia, né? Aquela língua caída grande, aquele aspecto de criança boba, né? E várias outras, icterícia, fica todo amarelinho. E isso é evitável porque se você diagnosticou logo, o que falta na criança é o hormônio, você dá o hormônio e acabou o problema, equilibrou o problema. Acabou. Antes da gente se despedir, sim, infelizmente... eu estou adorando falar mesmo, disso. Viu? Porque acho que isso merecia até outro programa. Mas eu não queria deixar de mencionar que uma das nossas convidadas aqui, a Dina Frutuoso, que eu mencionei, a psicóloga, que é mais voltada para o idoso, mas ela tem uma afeição especial pela questão da SAF, e ela é uma pessoa brilhante, tem 85 anos de idade e está lançando o 7º livro, o Geraldo que falou disso. Memórias bacana. Afetivas. Memórias Afetivas é o título do livro, tem um subtítulo, mas que não dá para a gente ler aqui, que vai ser lançado na Livraria da Travessa. Quem é daqui da Zona Sul sabe que é no Shopping Leblon, Avenida Fran de Melo Franco, 290, um shopping. Top, né? Grandes lançadores. O Santini, que também já esteve aqui. Sim. Quando foi lançou o livro sobre... Foi seu professor? Foi meu professor. Ele lançou o livro sobre o SUS lá na Travessa também. Então, é dia 29/10, agora desse mês, às 7 horas da noite, 19 horas. Memórias Afetivas. A Dina tem feito muitos podcasts aqui com o Geraldo. Eu trato deles dois disso. Lá, e ela tem feito muito trabalho aqui. Você também acho que deveria. Memórias Afetivas, 29/10, Livraria da Travessa, Shopping Leblon. Tá feito, Dina, o seu convite. Estou passando, ela me pediu para a gente anunciar isso, e estou fazendo isso com muito prazer. Quero te agradecer demais. Esse tema aqui realmente daria outros programas, mas eu estou muito, muito satisfeito, não só em saber que a população brasileira tem acesso a isso, como esse acesso vai possibilitar que muitas crianças tenham um bom desenvolvimento normal, uma qualidade de vida normal para o resto da vida. E viva o SUS, né? Viva o SUS. 35 anos de idade, se não me engano, completou agora, né? É de 88, né? 88, exatamente. 35 anos. Elizabeth Parente, foi um prazer imenso ter você aqui. Eu espero que os ouvintes, quem vá ouvir, acompanhar o programa, aproveite tanta informação que você deu. E aos pais, eu sugiro que realmente prestem atenção e não percam essa oportunidade. Perfeito. Levem seus filhos recentes, seus bebês, né? Aí não leve suas crianças, tem que levar logo. Primeiros, sei lá, uma semana de vida. Perfeito. Né? 3 a 5 dias já tem que estar na unidade de saúde, né? E eu fico feliz em que você me garante, e tem experiência para isso, de que as equipes compraram isso, as unidades de saúde compraram isso. Né? E a gente ensina isso para os alunos, né? Da importância disso. E os gestores compraram também. Isso, exatamente. E a APAE, parabéns por fazer esse serviço fantástico, né? Não é uma entidade que não é um serviço público, né? Eu não conheço direito a APAE, ela não é um serviço público. Não, é uma parceria, né? É uma parceria público-privada. Até onde eu sei, sim. Sim. Eu acho que é por aí, né? É por aí. Um bom programa, né? Porque eu não sabia que ela tinha um peso tão grande assim na saúde pública. Tem, aqui sim. Pelo menos no estado do Rio de Janeiro. Tem, sim. Nosso programa está encerrando. Olha para lá e se despede, e o Geraldo te dá 1 minuto a 2 para você dar as suas palavras finais. E eu agradeço mais uma vez, agradeço ao Geraldo.
Fecha o programa aí. Eu é que agradeço, é um prazer enorme, de coração, estar aqui com você. Eu sei da sua dedicação à saúde e à saúde pública. Eu também sempre dediquei a minha vida à saúde pública, sempre trabalhei no privado e no público, mas acho que eu sou assim, uma defensora de carteirinha do SUS e vou ser sempre, porque eu acho que é fundamental. Né? E, assim, estou sempre à disposição para o que vocês quiserem conversar e eu puder responder. Vou estar sempre muito honrada com o seu convite. Qual o contato que você daria? Elisa com Z, L de lata, T de tatu, Elisaute Parente, que é o meu nome, Elizabeth Altiparente, não Elisaute Parente, @yahoo.com.br. Tá certo, o e-mail. Geraldo, muito obrigado. Obrigada, Geraldo, também. E nos vemos sábado que vem. Nós vamos falar sobre... vamos fazer uma entrevista com uma farmacêutica. Tem muita gente dizendo que as vacinas foram feitas muito rápido demais e que não pode ser boa. Nada a ver. Então nós vamos conversar sobre isso. Efeito colateral de remédio, produção de remédio, fase 1, fase 2, fase 3 dos testes para os medicamentos. E excelente. Foi um prazer. Prazer foi todo meu. E dezembro ou janeiro você volta aqui, tá? Tá bom, tá certo. Vamos falar sobre sífilis e vamos falar sobre aquela outra, o tema que está aqui na cabeça, agora não vem. Gente, um abraço.